Nome de- Sejam todas bem-vindas. Se você vai assistir essa gravação, seja bem-vinda. Estava aqui já falando com essas mulheres maravilhosas que estão queimando hoje de uma forma muito diferente. E eu sei que o Senhor preparou esse encontro para nós. Como eu falei, eu vou colocar o pão na mesa e cada uma vai colocar aqui aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração se você sentir à vontade. Se você sentir vontade, né? Aqui você tem liberdade. E eu quero começar dizendo: bem-vinda, Andréia. Boa noite. Boa noite, meninos. Boa noite. Eu vou começar dizendo uma coisa. A gente entendeu tudo errado. Não é uma frase de efeito ou para criar uma polêmica. Eu cheguei a essa conclusão. A gente entendeu tudo errado. E por que que eu tô falando isso? A gente entendeu tudo errado. A gente fica muito tempo da nossa vida buscando qual é o nosso chamado, qual é o nosso chamado, eu quero fazer a vontade de Deus, quero fazer a vontade de Deus, mas tipo, eu não quero mais errar, então eu quero fazer a vontade de Deus, né? Só que muitas vezes a gente passa a vida frustrada por não se realizar o nosso plano, o nosso sonho. E a vida não é, a nossa vida, a vida cristã, não é sobre realização dos nossos sonhos, dos nossos planos. A não ser que o seu plano já esteja totalmente alinhado com o plano de Deus. O seu é o dele é o seu. Mas eu ouvi esses dias essa frase, e essa frase me pegou. A nossa maior frustração é não ver os nossos planos acontecerem. Sabe, se a gente tem lá a expectativa, nossa, não passei naquele concurso público, não casei com aquela pessoa que eu estava noiva, não consegui aquele emprego, não. Pensa aí na sua vida, em alguma situação que você se frustrou. Não consegui aquele dinheiro que eu estava pensando que ia receber, qualquer coisa. E eu queria trazer Paulo para nossa mesa, o apóstolo Paulo para nossa mesa. Não é porque ele é meu xará, eu sou o xará do Paulo, mas aqui, eu e o Paulo, eu amo o apóstolo Paulo, mas é com respeito, apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui Romanos 12, 1 e 2. E eu vou ler naquela versão que eu gosto, na Bíblia a Mensagem, porque ela vai chocar ainda mais o nosso interior. Chocar não, chacoalhar ainda mais o nosso interior. Romanos 12, 1 e 2. E diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, eu queria, Espírito Santo, eu te peço que cada palavra desse versículo, Espírito Santo, eu te peço, como diz Hebreus, a palavra é viva e eficaz. Eu te peço que essa palavra, ela penetre, ela corte o nosso interior. Ela penetre o nosso interior. Cada palavra, cada sílaba dessa palavra, desses dois versículos, penetrem o nosso interior. E que mude completamente os nossos pensamentos, as nossas vontades. Pai, assim como algumas palavras que eu já recebi, Pai, a tua palavra me nortearam, me alinharam, me mudaram. Eu peço, Pai, agora que o Senhor ministre o nosso coração dessa mesma forma, cortando com essas palavras o nosso interior, com amor, a verdade em amor, como o Senhor sempre faz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por nós é o melhor que podem fazer por Ele.
Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, peraí. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês. Gravem isso. Descubram o que Ele quer de vocês. E tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Meu Deus do céu! Você sentiu isso? Você recebeu isso? Existe palavra profética mais poderosa que a palavra de Deus. O que é a palavra profética mais poderosa que essa? A palavra de Deus. Gente, sabe aquele versículo que a gente está mais do que acostumada? Não se amoldem aos padrões desse mundo. Aquele Romanos 12:2 que a gente ouve muito. Foi esse versículo que eu acabei de ler. Eu acabei de ler Romanos 12:1 e 2. Só que olha a diferença, né? Dessa linguagem, ela é bem diferente. E, como eu falei aqui, ó, algumas palavras específicas aqui, e elas parece que elas saltam aqui. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear. Ele podia continuar aqui, né? Se exercitar. Aqui já fala trabalhar, né? Fala tudo, né, gente? Ele abrange tudo. Eu vou mandar você umas lives. Então tem que aprender. Dormir, comer, trabalhar, passear, abrange tudo. Né? Então, entrega essa vida cotidiana, entrega 100% da sua vida como uma oferta. Ou seja, não é minha, eu estou te entregando. E essa outra parte, todas as palavras que são importantes, mas eu quero focar em algumas aqui específicas. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Paulo falou, gente. Paulo falou, mas ele não falou da cabeça dele. Inspiração divina. Inspiração divina. Deus queria que Paulo escrevesse: tratem de atender. Descubra o que Deus quer e tratem de atender. E aí, como eu comecei falando aqui, a gente entendeu tudo errado. O que a gente entendeu tudo errado? A nossa vida. A gente entendeu a nossa vida errada. Ou só eu que entendi a vida errada? No final dessa reunião aqui, eu vou perguntar de novo. Foi só eu que entendi a vida errada? Porque eu tive sabe, essa impressão de ter entendido a vida toda errada quando essa palavra penetrou meu coração. Aqui, Paulo está dizendo: tratem de descobrir qual é a vontade de Deus. Tratem de descobrir o que Ele quer de vocês. Ele quer. Deus quer de vocês. E o que Deus quer de nós? Agora, essa é uma chave. O que a gente passa a vida toda querendo saber? Qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? Eu vou dizer, qual é o nosso chamado e qual é a nossa missão? O nosso chamado é conhecer a Deus. O nosso chamado é conhecer a Deus. Olha, tem uma palavra, eu acho que foi depois que eu iniciei esse grupo de mulheres, não que antes ela não mexesse comigo, mas depois que eu iniciei esse grupo de mulheres, essa palavra ela me assusta às vezes, assim, num ponto assim de, meu Deus, a palavra certa não é assustar, mas assim, eu posso dizer, ela, ela me gera um temor mesmo, sabe? Naquele dia, ai, eu não separei aqui. Se alguém lembrar onde fica, mas muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Essa palavra gera um temor grande no meu coração. Porque eu poderia ser a Viviane Martinello, a Ana Paula Valadão. Nossa, que ministério de mulheres lindo que essas mulheres têm, né? Mas de nada adianta eu não conhecer a Deus. De nada adianta eu tiver um ministério bombástico, daqueles assim,
todo mundo conhece aquela mulher. Nada adianta se eu não conhecer a Deus. Esse é o meu chamado. Boa noite, Gé. Jéssica. Gé, olha eu, Gé. Bem carioca, Gé. De nada adianta se eu não conhecer a Deus. Então, gente, eu passei muito tempo da minha vida assim, ai, eu nem conseguia alcançar essa coisa assim de muito tempo assim. Em teu nome profetizei, expulsei demônio. Eu nem alcançava isso porque eu não estava fazendo nem isso, sabe? Então eu nem alcançava isso. Eu não entendia o temor que exige você caminhar conhecendo a Deus, mesmo que você faça um montão de coisa pro reino. Mas eu estou expandindo o reino, eu estou ministrando, eu estou trazendo vidas. Igual lá Lucas, acho que é Lucas? Lucas ou Marcos? E não adianta eu perder a minha vida, ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida. E, e essa noite, Deus, ele tá nos chacoalhando para que a gente perceba, entenda o que Ele quer, que é conhecer a Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós o conheçamos. Não é, eu conheço Jesus. Você conhece Jesus? Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus há 33 anos, gente. Eu tenho 38 e há 33 anos eu conheço Jesus. Conheço Jesus. Como Jó entendeu um dia que não conhecia a divindade antes, mesmo sendo um homem íntegro, né? Que o próprio Deus olhou para ele e viu que ele era um homem íntegro. Ele viu que antes ele não conhecia. E a nossa missão, quando a gente descobre o nosso chamado, que é conhecer a Deus, opa, tô caminhando nisso aí, tô conhecendo a Deus. Eu entendo que a minha missão, qual é a minha missão? Que todos nós temos que, nós fomos chamados nesse mundo, não para realizar os nossos sonhos, os nossos planos, mas para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. A minha missão é fazer o nome de Jesus. Essa é a nossa missão. E fazer o nome de Jesus conhecido, não necessariamente indo para Somália, para o Afeganistão, para a Europa, para os Estados Unidos, para o sertão do Nordeste. É, é revelando Jesus na minha forma de falar, de agir, e principalmente de amar as pessoas. Sem caminhar pelos meus próprios interesses, sem olhar para as pessoas, eu dou para quem pode me recompensar de alguma forma, né? E esse é o nosso chamado. E essa é a nossa missão. Agora, existem os 5 ministérios. Para uns, ele chamou apóstolos, outros, pastores, mestres, profetas. É, melhor chamada do mundo. É isso, Vanessa. Melhor chamada do mundo. Existem os ministérios. E aí, como eu vou colocar a minha missão em prática? É uma coisa que cada um tem a sua. E sabe o que a gente começa assim, nossa, tá todo mundo colocando o seu chamado em prática, sua missão, a gente se fica ali ansiosa para colocar em prática a nossa também. Deus, qual é a sua vontade para minha vida? O que que eu preciso fazer? Porque a gente está vendo todo mundo colocando em prática essa missão, ou aparentemente colocando em prática essa missão, e a gente quer também, né? Quero, eu preciso. Mas na caminhada, no conhecer Deus, e a gente acaba e fazê-lo conhecido através da minha vida, das minhas atitudes, eu entendo o como. Como eu coloco a minha missão em prática. Fazê-lo conhecido da maneira que ele quer que eu faça ele conhecido. E isso
né? Isso é